Salve galera do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Dama H3. Esse vídeo é uma pequena homenagem ao título do grande mestre Renato Quintiliano no terceiro aberto internacional de Fogba, cidades de Luján e General Rodrigues. Ou seja, o Quint acabou de vencer os argentinos lá na casa deles, o que torna essa conquista ainda mais legal aqui para nós brasileiros. Tá aí na tela o Quint com o troféuzão na mão, ao lado do jovem prodígio do xadrez brasileiro, o mestre Matias Casalaspro e o mestre Álvaro Aranha. Todos jogaram muito bem o torneio, conquistaram grandes vitórias. Então parabéns aí para os três e um parabéns especial aí para o Quint, que foi o grande campeão. Após 9 rodadas o torneio terminou assim. O Quint fez 7 pontos em 9, empatado aqui com 7 pontos em 9 também com o Pepe Cuenca. Só que nos critérios de desempate aqui o Quint está melhor, né? O Matias Casalaspro chegou na 12ª posição, fez 5,5. Assim como o mestre Álvaro Aranha ficou em 16º também com 5,5. Então todos representaram o Brasil aí muito bem, com maestria nos tabuleiros. Eu queria trazer para vocês essa partida, a partida da rodada número 5 do torneio. A grande vitória do Quint contra o grande mestre Sandro Mareco, que é um jogador fortíssimo, se eu não me engano já passou de 2.650 de rating. Então não precisa falar que o cara é dureza, o cara é fortíssimo, fortíssimo, né? Antes de começar a partida, que é o que a gente gosta, eu queria dar os créditos das imagens da partida que está rolando aqui ao lado para o canal do Everton Togni, que transmitiu ao vivo o torneio, bem legal. Então vou deixar o link do canal do Everton Togni na descrição. Se você quiser acompanhar as próximas transmissões, se inscreve lá. E vamos para a partida e para a vitória emblemática do Quint aqui para cima do grande mestre Sandro Mareco. Sandro Mareco começou a partida com D4, o Quint respondeu com D5. Cavalo F3, cavalo F6, desenvolvendo os cavalos. E3, E6, abrindo o bispo para poder jogar, os dois jogadores jogando em uma posição bem simétrica por enquanto. Bispo D3 seguindo o desenvolvimento e C5. Quint já começa a colocar pressão no peão central, ganhar um pouco mais de espaço para as pretas. B3 responde as brancas, abrindo uma casinha muito legal para o bispo ser desenvolvido aqui, a casa de B2, para ficar na posição de fianqueto. Então o Sandro Mareco escolheu jogar o sistema Colli, a variante Rubinstein, né, do sistema Colli. Segue o desenvolvimento com cavalo C3 o Quint, roque curto protegendo o rei, bispo D6 desenvolvendo as peças, bispo B2 colocando o bispo em fianqueto, roque curto também realizou o Quint, e A3 nessa posição. O grande mestre Sandro Mareco resolveu fazer A3, eu imagino, para segurar a casa de B4, para não deixar o cavalo das pretas invadir tão fácil aí o território das brancas. Segue com B6 o Quint, vem na mesma ideia, querendo colocar o bispo em fianqueto aqui na casa de B7, onde ele ficaria muito bem, bem ativo, apontando para o rei do adversário. Cavalo D2, bispo B7, dama E2, terminando o desenvolvimento de todas as peças, conectando a torre e jogando em cima dos princípios da abertura o grande mestre Sandro Mareco. Torre C8, o Quint já traz a torre para uma coluna um pouco mais ativa. Torre D1. Tem que tomar cuidado sempre quando a torre vem para a coluna da dama. O Quint, como é um jogador fortíssimo, já sabe disso, então ele faz dama E7, terminando agora assim também seu desenvolvimento de maneira completa. Aqui já chega cavalo E5, um cavalo no centro sempre fica fortão, muito bem. Mas por enquanto está tudo defendido aqui na posição do Quint. Repara que o bispo ajuda na defesa aí do peão, caso o Quint quisesse tomar, mas não foi essa a jogada do Quint, ele fez uma jogada bem melhor. Ele fez dama C7 para colocar pressão aí no cavalo central das brancas. Cavalo F3 traz mais uma defesa para esse cavalo fortão aí. Um cavaleiro no centro é sempre um monstro no tabuleiro. O Quint parte para manobras com seu cavalo, fazendo o cavalo E7 de olho na casa de G6. Aqui já chega C4, colocando
pressão aí no centro, ganhando mais espaço para as brancas. Cavalo G6, além de trazer os dois cavalos aqui para a defesa do rei, coloca mais pressão aí no cavalo central das brancas. Ocorre a ruptura central, a tomada do peão central com C por D5. O Quinte tem algumas opções aqui, como tomar de peão, de cavalo, mas ele resolve tomar de bispo, fazendo bispo por D5, que é uma jogada muito boa, pois já ataca o peãozinho de B3, já fica de olho aqui no cavalo de F3, que é um cavalo que está defendendo o cavalo central também, né? Então uma jogada bem melhor aí para ativar de maneira bem legal o seu bispo de casa branca. Ocorre a tomada do cavalo, fazendo o cavalo por G6 no momento, e o Quinte não retoma esse cavalo de imediato. Ele resolve tomar o cavalo de F3 aqui das brancas, pois esse lance também ataca a dama e impede o cavalo de vir para o ataque aí no futuro também. Tem que retomar esse bispo aqui, esse bispo está atacando a dama. O Sandro Mareco sabe muito bem disso, então ele retoma fazendo dama por F3. E o Quinte depois toma o cavalo, retomando sua peça com H por G6. Torre C1, torre C1. É uma jogada malandra, já põe a torre na mesma coluna da dama do Quinte. O Quinte, como é um jogador fortíssimo, já tira a dama para B8. Aqui já chega bispo A6, ganhando um tempo na torre aí do Quinte. O Quinte move a torre para D8, tirando do ataque e trazendo para uma possível coluna que pode se abrir rapidamente, pois os peões estão em tensão aqui no centro. G3, o Sandro Mareco já defende essa ameaça de tomar o peão de H2 com cheque, fazendo G3, solidificando sua estrutura de peões, limitando o poder do bispo e da dama nessa diagonal. O Quinte resolve fazer a tomada central no momento certo, fazendo C por D4. Sandro Mareco retoma de peão, pois se tomar de bispo, está largando o peãozinho de A3. Poderia na hora certa tomar um E5 ou até mesmo bispo E5 aqui. Se tomar de torre é a mesma coisa, né? Vai levar E5 ou bispo E5 na hora certa. Então o Sandro Mareco tomou de peão e o Quinte traz o cavalo para o centro. O cavalo aqui fica numa posição muito boa. Não tem peões nas colunas laterais para expulsar esse cavalo daí. E agora é o Quinte que coloca um cavaleiro no centro do tabuleiro, monstro no centro do tabuleiro. Sandro Mareco resolve melhorar a posição do bispo, traz o bispo para D3 novamente. O bispo já não estava fazendo mais nada nessa diagonal, então traz o bispo para ficar mirando lá o rei do adversário por uma posição muito mais ativa. O Quinte resolve manobrar o seu bispo também, fazendo bispo E7, de olho na casa de F6 ou até mesmo a casa de G5 para ganhar um tempo lá na torre. Aqui já chega H4. As brancas vêm para um ataque aqui pela coluna H, tentando abrir a coluna H, ameaçando o H5, tentando abrir a coluna H para ataques futuros aqui para cima do rei das pretas. O Quinte por enquanto não dá nem bola para isso, só melhora a posição do bispo fazendo bispo F6. Traz o bispo para a defesa. Esse bispo contrapondo esse bispo. Sandro Mareco resolve fazer bispo E4, melhorando novamente a posição do bispo, de olho aqui no cavalo central das pretas. O Quinte por enquanto faz torre D7, uma jogada muito boa, pois além de segurar a sétima fileira do tabuleiro, já prepara, por exemplo, dama D8 ou torre D8 para dobrar aqui na coluna D. Rei G2, abrindo espaço para a passagem da torre, pois o grande mestre Sandro Mareco já preveu que essa coluna H pode se abrir. Dama D8, melhorando a posição da dama, trazendo a dama para a defesa da torre, do bispo, dobrando na coluna D o Quinte. Aqui já chega H5, que é um lance bem cômodo, já ameaça a tomada aqui em G6. No momento certo também pode avançar para H6, que seria também chato. Esse peão é bem chato vindo para cima. Essa tomada também seria bem ruim, pois o bispo retomando, né? Tomando e retomando, o bispo ficaria em G6. O bispo em G6 limita totalmente o rei das pretas.
E o Quinte sabe muito bem disso, então ele parte para um contra-jogo, para um contra-ataque, fazendo o bispo G5, ganhando um tempo na torre e por enquanto impedindo o avanço para H6 desse peão. A torre em ataque, o Sandro Mareco tira a torre para C2 para segurar sua sétima, defender o bispo e tirar a torre aí da mira do bispo do Quinte. Então o Quinte no momento certo faz a tomada do peão de H, um peão muito perigoso, estava ameaçando a tomada, o avanço aqui. O Quinte no momento certo faz a tomada, G por H5, eliminando essa ameaça. Sandro Mareco retoma com dama por H5, um lance muito forte, pois já ameaça mate em 1 em H7. Tem que defender voltando o bispo para H6 ficaria perigoso. Na hora certa já poderia levar, por exemplo, o bispo C1, já colocando muita pressão nesse bispo, né? Então o Quinte fez a melhor defesa no momento. Ele trouxe o cavaleiro, ele fez cavalo F6. Cavalo F6, uma jogada muito boa, pois além de defender o mate em H7, ataca o bispo e a dama das brancas. Ao mesmo tempo também sacrifica o bispo aqui de casa preta das pretas, pois interrompe a defesa da dama, né? Mas tem que defender esse mate, e defender de cavalo foi a melhor escolha aí que o Quinte pôde fazer. Realmente, Sandro Mareco resolve tomar esse bispo com uma peça a menos, aí tem que retomar a sua peça na posição. O Quinte faz cavalo por E4, retomando o bispo. Repara que aqui está aberta a proposta de troca das damas. Eu acho que se as brancas trocarem as damas aqui, as pretas ficam bem melhor, pois diminui muito o potencial de ataque, principalmente pela coluna H das brancas. E a dama está sob ataque do cavalo novamente, né? Dama F4, ganhando um tempo aqui no cavaleiro do Quinte. O Quinte volta o cavalo para F6. Torre H1 já vem buscar ter o controle da coluna H e ataques pela coluna H. Repara que o rei do Quinte está preso pelas próprias peças, então está perigoso. Tem que tomar cuidado. As brancas aqui já ameaçam, por exemplo, dama H4 e mate, depois quase que imparável. Portanto, o Quinte faz uma jogada muito boa, ativando sua torre, melhorando a posição da torre, torre D5, além de continuar bloqueando o avanço do peão de D, o que ativaria o bispo aí das pretas. O Quinte abre a possibilidade de trazer a torre para H5, já trocar um parzinho de torres aqui com as brancas, diminuir esse potencial de ataque pela coluna H, que está bem perigoso. E nesse momento o Sandro Mareco comete o único erro na partida, ele faz G4. Nesse momento o Quinte já estava em apuro de tempo, se eu não me engano o Quinte tinha uns 2 minutos aqui, e o Sandro Mareco tinha uns 10 ou 11 minutos, estava bem melhor. Ele pensou, eu imagino, em avançar o peão da coluna G para segurar a casa de H5, para ameaçar na hora certa um G5 para expulsar esse cavalo que é muito bom na defesa do rei aqui em F6. Eu imagino que ele pensou alguma coisa assim, mas o Quinte com pouco tempo fez o lance correto na posição, tomou esse peão fazendo cavalo por G4, e as brancas não podem retomar esse cavalo de imediato, pois senão levam torre G5 e a dama fica cravada na posição. Aí as brancas ficam com uma vantagem muito grande, uma vantagem decisiva aí para o final, trocando cavalo e torre pela dama, né, por exemplo. Que aqui já não tem mais jeito, tem que dar a dama pela torre, dama retoma com cheque, ainda ganhando mais um tempinho, né? Então eu acho que o Sandro Mareco furou essa tomada de cavalo aqui com o cavalo por G4. E esse lance do Quinte, além de ganhar um peão, que é muito bom, e entrar nessa tática da cravada, abre a possibilidade de trazer o cavalo para a defesa aqui em H6, impede, por exemplo, a passagem da dama por aqui por H2 para ameaçar mate. Então é um lance muito bom. O grande mestre Sandro Mareco viu que não poderia tomar esse cavalo no momento, pois senão levaria a cravada. Então ele faz torre C3, uma jogada bem forte, já preparando a passagem da torre por H3 e da mate. Nesse momento o Quinte faz torre F5, ganhando mais um tempinho na dama. A dama ainda não pode fugir tomando o cavalo, pois senão vai levar a cravada. O grande mestre Sandro Mareco deixa a dama aí para o Quinte tomar. Faz torre H3 ameaçando mate em 1, não pode tomar essa dama ainda, pois torre H8 é mate em um lance.
Portanto, o Quinte faz novamente a defesa perfeita, a defesa correta na posição. Ele já tinha tudo calculado e sabia que o cavalo teria a volta para H6 para fechar essa coluna H. E ainda mantém o ataque na dama das brancas. Sandro Mareco no momento fez dama E4. Não tem torre toma H6 aqui no momento, pois parece que é um lance muito forte, né? Porque as pretas continuam não podendo tomar a dama, senão levam o mesmo mate. E se tomar aqui, retomando a peça de imediato, com G por H3, dama toma H3, dama toma H6, né? H6, desculpa. E aí estaria ameaçando o mate para todo lado. Parece que seria inevitável o mate nessa posição, mas o Quinte aqui ainda teria dama G5, que salvaria e deixaria as pretas com uma vantagem muito grande, pois esse lance vem com cheque e ameaça trocar as damas. Se as brancas não trocarem as damas, quem troca são as pretas, né? Então esse lance salvaria e deixaria as pretas ainda com muita vantagem. Poderia jogar esse lance também antes, logo após a tomada aqui de torre por H6, já poderia jogar o lance dama G5, aqui obriga a troca das damas. E após a troca das damas, o Quinte ganha mais um tempo, pois esse lance vem com cheque. Por exemplo, tirando o rei para qualquer posição aqui, retomaria a peça depois. E mesmo perdendo esse peãozinho, as pretas estão ganhas nessa posição, pois a estrutura de peões das pretas é bem melhor, apenas 2 ilhas de peões, enquanto as brancas têm 3 ilhas de peões e 2 peões isolados, o que seriam alvos aí no final de partida. Aqui seria possível, por exemplo, apenas jogar torre D5 aqui para não deixar o bispo das brancas ativar nessa diagonal e ameaçar mate novamente. Já seria suficiente para ganhar. Já começa a colocar pressão aí no peão isolado central. Ou, por exemplo, F6 já para fechar essa diagonal também acho que seria suficiente para ganhar nessa posição. Mas não foi nada disso que aconteceu. Sandro Mareco percebeu que aqui não tem torre por H6. Por causa de todas essas variantes, principalmente o lance dama G5 aqui, que salva tudo e deixa as pretas com uma boa vantagem. Então ele só tirou a dama aí do ataque da torre, centralizou a dama. O Quinte viu a oportunidade de trocar as damas, fazendo dama D5. Uma jogada muito boa, pois a dama das brancas está cravada, não pode sair daí. E aqui tem que vir defender a dama, né, se não quiser trocar as damas no momento. E tudo que o Quinte quer é trocar as damas no momento para diminuir o potencial de ataque, principalmente das brancas aqui pela coluna H. Então o Sandro Mareco fez F3, simplesmente defendendo sua dama. E o Quinte dá um chequinho lá com torre G5, chequinho do Mequinho. Sandro Mareco tirou o rei para F1. E repara como nesse momento o Quinte resolveu todos os seus problemas. Está numa posição melhor. Está ameaçando o peãozinho de B3, está ameaçando trocar as damas na hora certa, mas o Quinte com calma, um jogador fortíssimo que é apenas melhora a posição da torre, faz torre C8 para trazer a torre para a coluna aberta, possíveis invasões pela sétima no futuro, não agora que a dama está segurando, né? Mas uma simples troca de dama aqui já permite a invasão na sétima, por exemplo. Então ativando a peça, o que é melhor ativar a peça do que, por exemplo, tomar um peãozinho de ala, né? O grande mestre Renato Quintiliano sabe muito bem disso. As brancas resolvem fazer a troca das damas, o Quinte retoma de torre, até para manter sua estrutura de peões melhor que a das brancas, e já trazer aqui um ataque para o peão central de D4, não deixar ativar esse bispo na diagonal. Esse bispo na diagonal vira um monstro se ele ativar. Portanto, o Sandro Mareco traz a torre para segurar a sua segunda fileira, a sétima aqui das pretas, já impedindo torre na sétima aqui do Quinte. O Quinte faz com calma F6, ganhando mais uma casa de fuga aqui para o seu rei. E mais ainda, né, limitando o bispo lá de Fianqueto das brancas. Rei E2, tentando melhorar o rei na posição aqui as brancas. Não tem ainda, por exemplo, torre C2 cheque, que parece que está ganhando o bispo. Mas torre C2 cheque aqui não é uma grande jogada, pois é só tirar o rei, por exemplo, para D3. E a torre que o Sandro Mareco colocou
Lá na segunda foi exatamente para isso, né? Para defender tudo por aqui. O grande mestre Renato Quintiliano sabe muito bem disso. Portanto, ele simplesmente tirou o rei, trouxe o rei para F7, colocou o rei em segurança. Não tem mais mate por aqui pela coluna H. E agora as peças do quinte estão muito bem colocadas. Esse cavalo agora está liberado para vir para o jogo, por exemplo, pela casa de F5, ameaçando o peão central, ameaçando um duplinho por aqui, ativando o cavalo e trazendo o cavalo para o ataque, né? Não pode também tirar a torre aqui de H2, porque aí sim tá chegando torre C2, ganhando o bispo. Então o quinte conseguiu com calma, com maestria, resolver todos os problemas aqui. E nessa posição, o grande mestre Sandro Mareco abandonou a partida. Ele percebeu que aqui ele está com uma desvantagem muito grande. Sua estrutura de peões está bem pior que a das pretas. Percebeu que não tem muito jogo aqui nessa posição. Agora, com essa jogada rei F7, o cavalo está liberado para jogar, vindo para F5, fica também numa posição muito ativa. A torre na coluna aberta, como manda o manual do xadrez. Essa torre já pressionando o peão isolado. Então a posição das pretas é muito mais ativa, além da estrutura de peões, né? Tem 3 contra 1 aqui na ala do rei, 2 contra 2 aqui na ala da dama, e esse peão isolado das brancas, que viraria um alvo aí para o quinte. Então o quinte conseguiria aí, com a técnica que ele tem, vencer essa partida com facilidade nessa posição, que é bem melhor para as pretas. Por isso o Sandro Mareco abandonou a partida no momento. Grande vitória aí do quinte contra um cara fortíssimo, que é o argentino Sandro Mareco. Uma vitória decisiva, na minha opinião, para ele conquistar esse título e bater nos argentinos lá na casa deles. Eu não poderia terminar de fazer uma brincadeira aqui com os argentinos e mandar aquele famoso chupa Argentina. Parabéns ao quinte, grande vitória aí no torneio internacional, representando o Brasil e o xadrez Osasco com maestria aí nos tabuleiros. Um grande abraço para todos que chegaram até aqui no vídeo. Fiquem todos com Deus e valeu!